Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal de Marcenaria Amadora. Hoje eu estou aqui na Serra de Fita Marcenaria Compartilhada, na cidade de Campinas. E eu vou mostrar para vocês essa máquina aqui. Essa aqui é uma serra de fita das antigas. Ela deve pesar aí por volta de meia tonelada. É da marca Ruas, uma empresa que nem existe mais, toda em ferro fundido. Ela tem um volante de 70 centímetros de diâmetro, então são dois volantes, um motor de 3 cavalos. Eu vou apresentar algumas configurações dessa máquina aqui e, claro, é muito parecida com as serras que existem no mercado, as serras comerciais, serras de fitas menores. E eu vou cortar a maior peça de madeira que eu já cortei na minha vida, que é essa tora aqui. Então vamos ver qual que é a capacidade de corte dessa serra e como ela funciona. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vem comigo cortar madeira. E qual que é o princípio de funcionamento da serra de fita? Tem um motor aqui atrás, que através de polias e de uma correia, aciona o quê? Essas rodas. E por que a máquina recebe esse nome? Porque ela tem uma lâmina no formato de uma fita. Se você procurar aí os vídeos gringos, essa máquina é chamada de bandsaw, porque uma serra de banda, uma serra de fita. Qual que é a vantagem da serra de fita? Ela tem uma alta capacidade de corte. Diferente, por exemplo, das máquinas que a gente trabalha com discos, você precisaria ter um disco de um diâmetro muito grande para você conseguir cortar peças com alturas como essa aqui. O que mais? Diferente do que muita gente imagina, ela faz cortes retos ou quase retos, mas não 100%. Como é uma fita, então ela tem o quê? Ela tem essa movimentação. Por mais que você faça a tração aqui nessas rodas e trabalhe com uma fita larga como essa aqui, com uma serra larga, essa aqui tem 3 centímetros, mas existem serras menores, você não consegue fazer um corte 100% reto. Mas isso não é uma desvantagem para todos os trabalhos, porque tem situações onde você precisa fazer os cortes curvos, é aí que ela tem o quê? A grande capacidade de fazer essas curvas. Como é uma máquina muito potente, então você consegue trabalhar com madeiras de altas espessuras e fazer essas curvas. Ô Piotr, me conta uma desvantagem dessa serra. Como é uma serra de fita, então você tem uma fita que passa de cima embaixo. Você não tem o quê? Uma segmentação. Então você consegue fazer cortes direto na peça, você não consegue fazer rebaixos, por exemplo. E também você tem uma limitação do tamanho de peça que você vai trabalhar. Por quê? Como é uma fita, então ela desce aqui e ela sobe aqui. Então você não consegue trabalhar com grandes chapas. Você até consegue, mas você tem a limitação, o quê? Da largura de corte. O que nós temos aqui? As guias da serra. Então tem duas rodinhas aqui, mantém a serra o mais alinhado possível para ela não ter essa movimentação lateral. E aqui é uma guia traseira. Para quê? Conforme você vai empurrando a madeira para fazer o corte, então para você não ter essa variação da lâmina, ela encosta aqui e quando a serra está funcionando, tudo isso gira. Então esses são alguns ajustes que podem ser feitos através dos manípulos. Então toda vez que você faz a troca da lâmina, você precisa fazer esses ajustes. E nesse mesmo conjunto, um manípulo onde a gente ajusta a altura do corte. Apesar dessa máquina ter uma capacidade de corte de 40 centímetros, o ideal é que você deixe o quê? Essa guia o mais baixo possível para não ter tanta variação aqui na lâmina durante o corte. Então você tem o quê? Um corte o mais reto possível ou, conforme você vai fazendo as curvas, um corte mais preciso, seguindo a linha de corte. E esses dois manípulos aqui? Esse é para fazer a troca da lâmina, então aqui você aumenta a tensão e você alivia a tensão, ou seja, você sobe ou você abaixa essa roda aqui para fazer a troca e para deixar tensionado. E esse manípulo aqui é para você fazer o quê? Para você fazer a movimentação da roda nesse sentido. Então você faz o posicionamento da lâmina
para que fique o mais centralizado aqui na hora de realizar o corte. Então vamos lá! Essa tora tem 40 centímetros de altura. Nós vamos tirar uma lâmina dela. Capacidade da máquina, eu falei 40, mas é 41,5. Então vai sobrar aí 1,5 centímetro. Como nós temos uma base que não é tão grande e a peça bem pesada, vai colocar uma extensão aqui da mesa para fazer o corte. E aí? Vamos ver como isso funciona? Vamos lá. Aê, corte feito! Não ficou muito reto, mesmo colocando uma guia aqui na hora de fazer a passagem da peça. Uma peça muito grande, então eu fiquei atento ao corte e ela foi se movimentando. Então aqui ó, ficou até que legalzinho, 2/3 da peça, mas lá no final ó, ficou uma curvatura. Acontece, né? Pelo tamanho da peça. O que nós vamos fazer agora? Vamos ver se a gente consegue acertar essa parte de baixo. Como vocês podem ver, tem um dente aqui que foi feito pela motosserra. Então vamos dar um tomo na peça e vamos cortar. A altura estará um pouco mais baixa, mas mesmo assim ainda é uma peça considerável. Corte feito. Esse foi um pouco mais fácil, porque a altura aqui está com 35 centímetros e também o sentido de corte. Aqui eu não usei guia e o corte ficou mais reto. Qual que é a diferença? Quando você trabalha com uma guia, com a serra de fita, ela acaba sempre tensionando a madeira. Então quando você está trabalhando no freestyle, como o pessoal diz, à mão livre, você tem mais o quê? Flexibilidade e controle da peça para você fazer o corte. Essa aqui é uma peça pesada, uma peça bem grande, mas mesmo assim o corte ficou muito melhor do que eu esperava. Qual que é o próximo desafio? Trabalhar com uma lâmina mais estreita. Essa aqui tem 30 milímetros e essa aqui tem 6 milímetros. Com essa lâmina você tem uma capacidade de fazer cortes mais curvos. Existe um projeto clássico que é feito nesse tipo de máquina, que é chamado de Bandsaw Box. Vou deixar escrito aqui que é um termo em inglês, que é caixa de serra de fita. Dá uma pesquisada aí no Pinterest, dá um Google e eu quero pedir a opinião de vocês. Coloca aqui no campo de comentários o link de um projeto que você gosta, porque eu estou pesquisando e esse será o próximo desafio, mas não nesse vídeo. Já deixa o seu like aí, caso você tenha gostado do que eu mostrei aqui. Fica o convite também para você dar um pulo aqui na serra de fita, na marcenaria. Fica o convite para você dar um pulo aqui na serra de fita, marcenaria compartilhada, na cidade de Campinas. Eu estou sempre por aqui fazendo gravações e o pessoal aqui é super gente boa, o Beto e a Alexandra. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso esteja passando aqui pela primeira vez ou não é inscrito ainda. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.